Fala galera, beleza? Meu nome é César Augusto, seja bem-vindo e seja bem-vinda ao meu canal. E hoje a gente vai fazer os nossos primeiros passos utilizando o Datomic, beleza? Então bora lá! Hoje a ideia é a gente seguir esse tutorial aqui que eu escrevi no Medium faz algum tempo. Então é os primeiros passos utilizando o Datomic. Aqui está uma explicação do que é o Datomic, como o Datomic armazena os dados, né? Aqui você pode também encontrar o projeto no GitHub. Então se você quiser ver o projeto já terminado, é só abrir aqui o link do GitHub e baixar o projeto. Vamos ver como o Datomic armazena os dados. A gente vai ver também como definir um esquema no Datomic, que é a mesma coisa que você define as tabelas no banco de dados relacional. Não a mesma coisa, mas é bem parecido. A gente vai instalar o Datomic aqui, né? Vamos adicionar uns datons, que é o registro do Datomic, que é o dado, consultar e excluir, que aqui a gente chama de retrair. Beleza? Então, basicamente, a gente vai dar um overview aqui e eu vou começar explicando o que a gente precisa ter para desenvolver utilizando o Datomic, né? A gente vai usar o Clojure para integrar com o Datomic. Datomic é uma base de dados que foi feita em Clojure. Então, primeiro de tudo a gente vai precisar do Java, né? Eu gosto de utilizar o SDK-main. O SDK-main é um kit, né, de desenvolvimento que ele ajuda você a manter várias versões do Java na sua máquina. Então vou mostrar aqui um exemplo. A gente pode dar aqui SDK list Java, por exemplo, e ele vai mostrar todas as versões do Java que eu posso ter na minha máquina, né? No meu caso eu tenho duas versões instaladas aqui, né, da Adopt Open JDK, a versão 8 e a versão 11, e eu estou usando a versão 8 aqui no momento. Vamos dar um Q, dar um Java version aqui, e a gente consegue ver que está usando a versão 8. Beleza? Então eu uso o SDK-main, para mim é mais fácil, mas você pode instalar diretamente a versão do Java que você quiser, no nosso caso a versão 8 aqui. Aqui está a versão 17, mas você pode buscar as versões mais antigas aqui no site do Java. A gente também vai precisar do Maven. Se você já trabalhou com Java, você já conhece o Maven. Basicamente a gente vai precisar dele para as nossas dependências, né? Porque o Clojure também usa as dependências, ele pode ter código Java, né? E ele também pode importar outras bibliotecas jar. E a gente vai usar o Maven como nosso gerenciador de dependências. Vamos precisar do Clojure. Você pode seguir também aqui o tutorial do site do Clojure de como instalar o Clojure. Eu estou utilizando um MacBook, então eu uso o gerenciador de pacote chamado Homebrew, que você pode instalar aqui várias coisas. Eu só uso esse comando aqui, já instalo o Clojure na minha máquina. E aí você pode ver como instalar no Windows ou no Linux. A gente vai usar o Leiningen também. O Leiningen ele é como se fosse o Maven do Clojure, né? Então aqui ele vai definir o padrão dos pacotes, como eu vou criar meu projeto em Clojure, né? Tem vários comandos aqui que ele te ajuda a criar projeto, e ele também ajuda a gerenciar dependências, né? Por trás ele pega as dependências do Maven, do repositório do Maven, mas a gente acaba usando aqui o padrão do Leiningen. E a gente vai utilizar o IntelliJ IDE da versão Community, e eu já estou com ela instalada aqui. Então eu já tenho ela aqui, já criei um projeto. A única coisa que a gente precisa, como eu já falei em outros vídeos, é de um plugin chamado Cursive. Então se a gente for aqui em plugins, a gente vai ver que eu tenho esse plugin aqui chamado Cursive, que nada mais é um plugin que me ajuda aqui a integrar com o REPL, a criar projetos em Clojure, etc, né? Então, por exemplo, se eu quiser criar um projeto novo, eu posso vir aqui, File, New, Project. Eu vou falar que eu vou criar Clojure utilizando o Leiningen, né? E quem me permite utilizar o Leiningen aqui dentro do IntelliJ é o Cursive, beleza? Então vou dar cancelar aqui, porque eu já criei o projeto. Você pode criar aí e colocar o nome que você quiser. Aqui eu coloquei YouTube Moves. E por fim, né, isso tudo é para você utilizar a Clojure. E por fim a gente vai precisar baixar o Datomic. O Datomic, ele existe basicamente três bibliotecas que você pode usar para conectar com ele. Uma é a Client Pro, que é quando você tem um ambiente cloud e você quer que a sua aplicação conecte nesse ambiente cloud. A outra é o Datomic Pro,
que é quando você tem um ambiente on-premise e você quer conectar a sua aplicação nesse ambiente on-premise. Vale ressaltar que o Datomic Pro tem mais funcionalidade atualmente, né, do que o Client Pro. Pelo menos a biblioteca dele tem mais funcionalidade. E por último a gente tem uma biblioteca chamada DevLocal. Essa DevLocal é muito parecida com a Client Pro, que é o ambiente cloud, então ela é mais limitada. E ela serve só para você fazer testes locais ou para você criar testes no ambiente de CI/CD. Ela não precisa instalar nada. Você só tem a biblioteca e com ela você já consegue rodar ali um Datomic, né, provavelmente memória e o file system, e conectar esse Datomic ali na aplicação mesmo, né? Então é bastante limitado, é mais para testes, para a gente aprender o Datomic. Você não pode ter mais de uma aplicação conectando, que ele dá lock, etc. Mas para a gente vai ser muito útil aqui para começar a conhecer, não a arquitetura do Datomic, mas simplesmente como é que ele armazena os dados, né? Qual que é a diferença do Datomic para outros bancos de dados já consolidados, como MySQL ou MongoDB. Beleza? Então a gente vai baixar aqui. Então a gente vem aqui datomic.com. Aqui a gente consegue ver que eu posso pegar a versão cloud, eu posso pegar a versão premise aqui e eu posso pegar a DevLocal aqui, beleza? Eu vou clicar aqui na DevLocal. A DevLocal vai falar para eu baixar o código, né, a biblioteca, e eu vou instalar ela no meu repositório Maven local. Então eu vou baixar aqui pegar a última versão, colocar o meu e-mail, clicar que eu entendi os termos, dar submit, e eu vou receber no meu e-mail o link para download. Vem aqui no meu e-mail, recebi o e-mail da Cognitec, aqui ele fala obrigado por ter baixado, manda a licença, o link para fazer download, né? E como eu posso colocar no Maven Configuration também se eu quiser. Eu prefiro fazer o download aqui do DevTools. Ele vai baixar aqui na minha pasta de downloads. Eu vou abrir o terminal. Eu vou para a pasta de downloads aqui. E vou dar um zip no Cognitec DevTools 0964 zip. Pronto, vou entrar na pasta Cognitec. E aqui, se eu der um ls, eu vou ver que eu tenho um executável aqui chamado install, beleza? E eu vou dar aqui install e ele vai instalar o DevLocal no meu repositório Maven local. Vamos instalar. Beleza, ele instalou aqui, né? A versão 2.3.8. Então se a gente vem aqui no meu repositório do Maven M2, repositório com Datomic 1.0, DevLocal 1.0.2.38 e der um ls, eu vou ver que eu tenho o meu jarzinho aqui instalado. Então já posso começar a usar essa dependência no meu projeto, porque eu instalei ela local aqui, ela não está num repositório público, né, do Maven, por isso que a gente tem que acabar instalando local, beleza? Então é assim que a gente instala tudo que a gente precisa para utilizar o Datomic, e vamos criar um projeto para a gente começar a utilizar ele seguindo o tutorial. Então aqui eu tenho um projeto, né, para eu colocar a dependência do Datomic. Eu vou vir aqui no Project CLJ, aqui ele declara as dependências que eu preciso para o meu projeto. Eu vou dar um enter aqui depois dessa dependência, abrir de novo um colchetes e vou colocar Datomic com Datomic DevLocal e a versão lá que eu instalei agora, que é a 1.0.238. É isso, né? Eu vou salvar, vou vir aqui no Landing e vou dar um refresh no meu Landing. Ele vai começar a baixar não, porque já está baixado, né? Vai começar a sincronizar essa dependência. Então vamos começar a criar nosso projeto, né? Vamos vir aqui no nosso tutorial para a gente seguir ele. Já configuramos nosso ambiente. Vamos primeiro, antes de começar tudo, vamos ver como o Datomic armazena os dados. Imagina que o Datomic
ele é um grande banco de dados e ele possui uma tabela gigante ali, como se fosse uma tabela só, né? Essa tabela, ela vai ter algumas colunas que já são pré-definidas. E é como se eu tivesse um banco de dados que eu armazenasse um mapa, apenas chave e valor. Então eu tenho essa tabelona, né? Essa tabela tem, a primeira coluna dela é o ID da entidade, vou explicar isso um pouquinho mais para frente. A segunda coluna é o atributo, que é a chave. Então a chave eu represento qual vai ser o valor que eu vou estar armazenando na base de dados, nesse caso aqui o ID do filme. O valor é um UID, o ID da transação, e aqui a última coluna representa se o dado foi inserido ou retraído, né? Essa daqui a gente vai ver um pouquinho mais para frente. O importante agora são essas 4 colunas, na verdade essas 3 colunas aqui primeiras, né? São as principais. Primeiro é o ID da entidade, que significa que todos esses dados aqui pertencem à mesma entidade, ao mesmo filme. Então aqui eu tenho o ID do filme, o título do filme, o ano que aquele filme foi lançado e quando esse registro foi criado na base de dados, que é o Created At. Esses 4 dados aqui representam um só filme, né? Que tem esse ID, esse nome, essa data e esse instant que ele foi criado. Se eu tivesse outro filme, o ID da entidade aqui seria 43, por exemplo, e assim por diante. Então, não consigo criar mais colunas aí, né? Eu só consigo criar mais linhas e cada linha é uma chave, né? Um atributo que vai ter o seu valor, né? Então é assim que o banco de dados, o Datomic, armazena os dados. Eu consigo ter a flexibilidade como se eu tivesse um mapa enorme, né? E uma vez que eu tenho o Datomic, eu posso ter vários bancos de dados, né? Então eu vou ter um banco de dados aqui no nosso exemplo que é de filmes. Esses filmes vão ter esses atributos aqui, ID, título, a data que foi lançada e a data de criação do registro, com os valores, né? Tem o ID da entidade. Agora a gente pode entender um pouco melhor esses dois aqui, né? No momento que eu vou inserir esses dados, eu uso uma transação para inserir ele. Então, para eu saber que transação que inseriu, eu tenho o ID da transação aqui. Então, vamos supor que eu tivesse o filme 42 e 43. O ID da transação seria 123 para todos os registros do filme, né? Vamos supor que depois eu alterei só o título em outra transação. Aqui seria a transação, não sei, 980, por exemplo, em vez de 123. Aqui são valores só fictícios, né, claro, mas dá para ter uma ideia de como os dados são armazenados. E a gente chama cada linha desses dados aqui de Daton. Então aqui eu tenho um Daton, aqui eu tenho outro Daton, aqui eu tenho outro Daton, e eu posso inserir esses Datons individualmente ou de uma vez só, né? Nesse caso aqui deu para ver que a gente inseriu de uma vez só, se fosse de verdade, porque a transação é a mesma. E eles estão tudo true, significa que eles estão na base de dados, né? Uma vez que eu vou remover eles ficam como false, e quando eu faço uma consulta, por padrão os false não vêm, só vêm os true, e por isso, né, que aí tem a maior diferença do Datomic para outras bases de dados, é que o Datomic ele é imutável, né? Ele não perde os dados. Uma vez que você insere os dados no Datomic, você não perde mais eles. Então, por exemplo, eu inseri essa entidade aqui. Se eu quiser remover o ano de lançamento, porque esse campo é opcional e eu não quero ter mais esse campo, eu vou dar um retract nesse Daton aqui, ele vai ficar como false, mas ele ainda vai existir na base de dados, ele ainda vai existir lá no meu storage, que pode ser um file system ou um DynamoDB, no nosso caso aqui vai ser um file system, né? De novo a gente está fazendo a versão mais simples do Datomic, e esse dado vai existir lá, vou até poder consultar ele, se eu quiser consultar os removidos, e ele vai estar lá para sempre. Se eu alterar esse dado aqui, em vez de remover, né, eu quiser alterar ele para 2011 porque ele está errado, o 2010 vai ficar como false e o 2011 vai ficar como true. E aí quando eu fizer uma consulta vai vir só o 2011, né, e o 2010 vai ficar lá perdido, né. Por isso que o Datomic ele é tão importante para quando a gente está num ambiente que a gente não quer perder dado nenhum, né, que a gente precisa ter auditoria dos dados, etc. É muito comum que a gente faça uma tabela de auditoria, né? Quando a gente tem um banco de dados relacional igual ao MySQL, a gente às vezes cria uma tabela e uma tabela igual de auditoria, e toda vez que a gente faz um insert ou um update ou um delete na minha tabela principal,
eu faço a mesma ação na auditoria, mantendo os dados na auditoria, né? Falando um histórico, ó, foi atualizado, antes estava assim, agora está assim. Com uma trigger, alguma coisa. Então, Datomic, você não precisa fazer isso, né? Não corre o risco de você perder dado, não corre o risco de você esquecer, né, de atualizar a trigger, ou de atualizar a sua tabela de histórico, ou atualizar ela errada, né, e acabar perdendo os dados, nunca mais ter esses dados. No Datomic você sempre vai ter os dados, obviamente você vai ter um custo por isso, né, mais storage, na hora de consulta são mais dados também, mas o Datomic ele tenta otimizar, né, essa busca dos dados, e essas são as vantagens de você ter para mim, basicamente essa é a maior vantagem de você ter o Datomic, além dele ser um banco de dados distribuído, como eu já falei, né, e isso a gente pode ver depois em um vídeo mais para frente, que seria a arquitetura do Datomic mesmo. Mas isso aqui eu acho que está bom para a gente entender como o dado é inserido na base de dados, né. E aí, para a gente inserir esse dado no Datomic, a gente precisa, primeiro de tudo, definir o esquema. Então aqui eu fiz um exemplo de namespace, né, que eu estou conectando no DevLocal, e eu estou definindo criando uma base de dados, conectando na base de dados e definindo um esquema. O que é um esquema? Né? Para quem conhece Clojure, sabe que a gente tem esquemas no Clojure, mas o esquema no Datomic é para a gente definir quais são os tipos de dados que a gente vai ter na nossa tabela. Então aqui eu vou falar que eu vou ter um Daton que vai ser o MovieID, que vai ser o atributo, né? Aqui em cima seria esse atributo aqui, e vou falar qual que vai ser o tipo desse dado. Nesse caso vai ser um UID. Eu vou falar também que ele é único, né? Então ele vai ser a nossa PK, nossa Primary Key, né? Então se eu quiser fazer consultas por esse ID vai ser mais rápido, etc. Assim como um banco de dados relacional. Opa, perdi aqui, deixa eu voltar. Então, voltando aqui, eu tenho o ID, que é o tipo UID. Aqui eu vou ter título, que é do tipo string. Eu vou ter o gênero, que é uma string também. Eu vou ter o ano de lançamento, que é um long, né? Vai ser só 2010, 2012. E eu vou ter quando foi criado, que vai ser um instant. Então, esses são os tipos. Tem mais coisas aqui, né? Por exemplo... Tem mais coisas aqui, né? Por exemplo, a cardinalidade. A gente não vai ver isso agora, vamos tratar todo mundo aqui como cardinalidade 1. Isso significa que vai ter só um valor, né, para aquele atributo, não vai ser mais de 1. Não é uma coisa que eu vejo muito a gente utilizar, né, mas também tem essa opção. E basicamente é um array, né, com mapas, e esse mapa de chave-valor define o esquema. Uma vez que a gente define esse esquema aqui, esse array, a gente manda ele na API do DevLocal, transacionar. Antes de transacionar qualquer dado, eu vou transacionar o esquema. Aqui eu fiz uma função só para você poder deletar a base de dados ou listar todas as bases de dados que você tem no seu sistema, né? Vale importante ressaltar aqui que eu não vejo muito semelhança entre base de dados e tabela. Para mim, a tabela é definida... aqui nesse nomezinho, né? Pode ver que tem um nome space, então tem o MovieID. Se eu quisesse ter, por exemplo, o autor como outra entidade no mesmo banco de dados, eu ia ter autor ID, né? E aí eu depois ter move autor para relacionar esses dois. Então, com o namespace aqui dos nomes do atributo é onde eu vejo que é uma entidade, beleza? Então vamos copiar esse código aqui, né? Vamos criar primeiro um namespace para a gente configurar, que ele chama devconfig. Vamos criar aqui mesmo no nosso raiz, new closure namespace, devconfig, e a gente vai transacionar isso aqui. Então primeiro copiar isso aqui, né? Aqui a gente vai, primeiro de tudo, vamos importar, né? Então vamos dar um require o nosso, como chama, Datomic Client API. Vamos chamar ela como que eu estou chamando aqui de D. Então faço um require aqui no meu devconfig. Deixa eu tirar essa linha aqui, deixar isso aqui um pouco mais para o lado.
Aqui eu defino meu client, então vou falar que é dev local, vou falar aqui o storage aqui no personal Datomic Storage, beleza? Vou chamar aqui de movies, vamos chamar de português, né? Filmes. E aqui eu criei a base de dados, então vamos executar esse código. Vamos clicar botão direito aqui no projeto, vamos executar o REPL dele. Ele vai abrir aqui no REPL. Agora eu vou mandar esse código executar no REPL, né? Eu posso vir aqui, botão direito, REPL. E se eu não me engano é send. Ó, esse aqui, send file to REPL, mas ele está no meu keyword aqui, Shift Command L, então vou usar Shift Command L, Shift Command P, porque eu vou linha por linha, né? Primeiro namespace. Vamos ver se ele vai encontrar. Parece que encontrou. Vamos definir o client. Definir o client, vamos criar o banco de dados filmes. Ele retornou true aqui, parece que criou. E aí vamos conectar no filmes, né? Defcon. Vamos executar aqui. Opa, filme movies não, é filmes, né? Então vamos conectar aqui no filmes. Ele parece que gerou conexão e com a conexão eu vou transacionar esse movies schema aqui. Então vamos executar esse movies schema e vamos transacionar. Ó, ele vai mostrar para mim o resultado da transação. Então pode perceber que o schema também é datum, né? Então, como eu falei, o datum ele tem o ID da entidade, o atributo. Aqui o atributo é outro datum, né? Então esse move ID acaba chamando de 10. Perdão, esse ident aqui chama 10. O valor é move ID, porque eu estou transacionando o schema. É um pouco mais complexo isso, né? Aqui é a ID da transação, pode ver que está tudo igual, ó, que é a mesma transação, foi numa só. E tudo true, porque eu acabei de inserir. Beleza? Então eu acabei de inserir esses dados aqui como se eles fossem dados do meu banco, né? Mas é o schema. E agora eu posso transacionar um filme. Então, né? Vamos ver aqui um pouco mais para baixo. Aqui eu estou dando a explicação de cada campo exatamente, né? E aqui tem um código de como inserir um filme. Então é outro namespace. Eu vou fazer tudo no mesmo aqui para a gente poder ver mais fácil, né? Tudo num lugar só. Vou copiar esse código aqui para explicar. Copiar aqui no meu IntelliJ. Vou dar um Enter. Então aqui eu estou criando uma função que chama upSearch1. A gente costuma falar upSearch porque o Datomic ele não faz update, né? Ele só insere datum. É como eu falei, se eu inserir um datum com o mesmo, estou usando o mesmo ID, né? Que é a chave única do filme. Se eu inserir com o mesmo ID e troquei o título, ele vai entender que eu estou atualizando o título. Ele vai transformar o título antigo para false e vai botar um novo como true, né? A gente vai fazer esse teste daqui a pouco. Então aqui essa função ela recebe um mapa que eu estou fazendo destructuring desse mapa. Estou pegando ID, título, o gênero, release year, created at, a conexão e estou executando aqui a função transact.com. Eu vou copiar só essa função. Como a gente está fazendo tudo no mesmo namespace, para ficar mais simples, ó, vou excluir isso aqui. Vou chamar direto o D, que é a API aqui do Client API. A função transact, que é a mesma que eu transacionei o schema. E eu vou transacionar agora os datums. Então, cada linha aqui é um datum, né? Eu vou mandar dentro de um array, assim como eu fiz aqui com esse aqui, move schema que está dentro de um array, um mapinha, né? Tem um mapa dentro de um array. Vários mapas. Aqui eu vou fazer vários arrays dentro de um array. O primeiro array, na primeira posição eu sinalizo o que eu quero fazer, se eu quero retrair ou adicionar, no meu caso adicionar. Depois eu passo o ID da entidade, né? Como esse ID da entidade ele não vai ficar registrado na base, o Datomic só usa ele para saber que esse título e esse ID são da mesma entidade. Lembra que eu falei que isso era importante? Porque elas são independentes, então tem que ter uma conexão entre elas. E aí, esse caso é o que a gente chama aqui de DBID, né? Então eu posso colocar qualquer coisa aqui, tipo 1, 2, 3, 4, não vai ser isso que vai ficar no final, né? É temporário, né? Isso aqui, só para ele saber que é o mesmo. Então vamos chamar tudo de 1, 2, 3, 4, para ele saber que é o mesmo.
tem o move ID, então de ID eu vou colocar um ID aqui, deixa eu copiar um ID, é mais fácil. Aqui em cima tem um ID, copiar ele aqui, o título, vou colocar aqui Harry Potter, por exemplo, gênero, ficção, ano 2008, nem lembro que ano foi, e um instant eu vou copiar daqui também, que é mais fácil, que ele tem esse jogo da velha antes, para falar o tipo, inst e a data aqui, beleza? Se eu transformar isso aqui, em teoria deveria funcionar, vamos ver se vai funcionar mesmo, vou dar mais um enter aqui, Option Command L para identar, tirar o project, puxar um pouco aqui nosso repo, e eu vou mandar isso aqui pro repo, beleza? Então vamos mandar e ver se funciona. Ó, aparentemente ele funcionou. Vamos ver a resposta que ele deu aqui. Ele falou, o banco de dados antes era esse aqui, esse é o estado do banco de dados. A gente usa esse estado aqui para fazer consulta, né? Então se eu quiser pegar essa resposta, fazer uma consulta para consultar exatamente naquele ponto, a gente chama de snapshot do banco de dados, exatamente naquele ponto da linha do tempo, eu posso pegar essa instância de DB aqui. E o DB after, mesma coisa, só que para depois da transação, né? O Datomic ele insere as transações em sequência, né? De maneira isolada. E aqui os dados que foram inseridos, né? Então, primeiro o ID da entidade virou esse aqui, né? Perdão, esse primeiro datum aqui que é inserido é a transação, que a transação também é um datum. Então, primeiro inseriu a transação, final do 19, 50 é o ID da entidade de transação, a data da transação e a transação que é ela mesma. Pode ver que é ela mesma aqui. E true, né? Como eu estou só inserindo, é tudo true. Aqui depois é o ID da entidade que é o filme, que seria esse 1, 2, 3, 4, que se transformou nesse final 46 aqui, que é tudo igual, tá vendo? Aqui pode ver que repetiu 19, que é o ID da transação. Então tem 19, 19, 19, 19, 19. Tudo true de novo. Então o 73 é o move ID. Quando eu inserir lá em cima, não sei se eu vou ter aqui ainda aqui em cima, você vai ver que foi 73 no move ID, tá vendo? Move ID, o ID é 73. Por isso que ele é todo relacionado nos dados. Então aqui embaixo, 73. Para o Move ID, o valor é o ID que eu passei ali, transação como eu já falei. 74 é o Move Title, o valor Harry Potter. 75 é o gênero, ficção. 76 é o ano de lançamento, 2008, que é o valor que eu coloquei aqui. E 77, o valor é a data, beleza? Então pode ver que eu não estou... Se eu executar isso aqui de novo, por exemplo, né? Vou colocar aqui, em vez de Harry Potter, eu vou colocar Harry Potter 2 e executar de novo. Ele vai trocar só, ele vai fazer um update para mim. Por isso que eu chamava de upsearch. Ó, aquele mesma coisa, retornou base de dados antes, base de dados depois, né? Por enquanto a gente não usa isso. E os dados que foram transacionados, os datums. O primeiro é outra transação, ó, final 20. Em outra data, essa transação agora vai ser relacionada a esses dois datums aqui, né? Entrou um como true, que é o Harry Potter 2, então 74 que é o Movie Title, o ID da entidade ainda é o mesmo, 46, ó, 46. O Harry Potter antigo, que é sem o 2, né? Ele mudou para false. Então quer dizer, ele inseriu esse aqui e mudou o antigo para false. Por isso que a gente chama ele de imutável. Os dados vão ficando lá, vão ficando como false e os novos vão entrando como true. Então eu não perco nenhum histórico. E se eu quiser consultar depois esse false aqui, eu também posso. Então eu fiz um update, vamos fazer uma consulta, né? Vamos ver aqui embaixo. Aqui está ensinando a adicionar, né? Agora a gente vai pegar uma consulta. Isso aqui é um exemplo de consulta. Eu vou copiar ela para você, para a gente colocar aqui no IntelliJ. Aqui a gente consegue ver que ele está chamando de novo a API e esse key de query, perdão. E eu estou passando a query para ser executada. Eu faço esse sinal de apóstrofo aqui que
para ele não executar esse código aqui, né, o closure, para ele enviar exatamente assim para o Datomic, ele poder executar essa query. E eu passo aqui, é importante, que com a configuração, né, que é o com esse com aqui que a gente extraiu, eu vou pegar o snapshot da base de dados naquele momento, né? Então aqui eu posso inclusive tirar isso daqui, botar DB, definir um DB aqui em cima, def-db, pega banco de dados, ó, definiu, né? Defini agora, vou executar a consulta, vamos só dar uma olhada aqui como funciona a consulta. Beleza, vamos entender como funciona a consulta, né? Vamos entender ela aqui de baixo para cima. Primeiro, a gente tem que entender que o Datomic ele vai consultar todas as entidades. Eu tenho aquela lista de datas gigante e ele vai um por um, né? E vai pegar todos baseado nesse primeiro where aqui. O que ele fala? Eu quero qualquer um da primeira posição, qualquer coisa, me dá tudo. Então na primeira posição não vai fazer nenhuma restrição. Da segunda posição eu quero só o que tem Move ID. Então ele vai lendo tudo, só que tem Move ID. E vai pegando. E eu quero que você me dê esse ID aí. Armazena esse ID aí deles. Beleza. Depois ele vai ler tudo isso de novo, né? Só que agora ele vai pegar só os title e ele vai pegar relacionado a esse E aqui. Ele já sabe que agora esse E tem que ser o mesmo que esse aqui. Então ele vai pegar, para cada ID que ele pegou aqui em cima, ele vai pegar o title agora aqui embaixo. Para cada um que ele pegou o ID e o title, agora ele vai pegar o gênero. E aí para cada um que ele pegou o ID, title e gênero, vai pegar o release year e assim por diante até o created at. Então, como aqui é igual, ele vai associando desse ID, esse title, para essa entidade aqui o gênero, para essa entidade o ano de lançamento, para essa entidade aqui quando foi criado. E vai armazenando essa variável aqui. Depois, né, eu vou falar no find que dados eu quero trazer. Então eu quero o ID, o título, o gênero, perdão, a data de lançamento e quando foi criado. E esse keys aqui é só um adicional. Eu vou até tirar ele aqui para a gente ver a diferença, né? Primeiro vamos sem esse keys aqui para você ver como ele retorna. Então vamos consultar tudo. E ele trouxe. Então ele vai trazer um array com os datums. Então ele trouxe aqui um array, o primeiro datum, com ID, do jeitinho que eu pedi aqui, ó. Com ID, com o título, com o gênero, com o ano de lançamento e com a data de criação. Acabou esse datum e só tem esse, então beleza. Vamos inserir outro só para a gente testar, né? Copiar aqui. Deixa eu só guardar esse aqui dos keys para não perder. Comenta. Pega esse transaction aqui. Beleza. Vamos inserir aqui o ID final 4. Não sou muito bom de criatividade. Vamos pensar nos jogos mortais, por exemplo. Esse aqui é de medo. Anos 2000 e a data, vou só mudar esse passeio aqui e vamos transicionar isso aqui. Então ele vai inserir tudo isso, beleza. Aqui a gente pode ver de novo, né, só para ir reforçando. Inseriu todos os dados. O primeiro é a transação, o segundo ID, título, gênero, ano e a data, né, com o mesmo ID de transação, beleza. Vamos consultar tudo então. Agora tem que trazer os dois. Deixa eu limpar meu REPL. Executar a consulta. E ele só trouxe um, né? Por que ele só trouxe um? Lembra que eu falei que aqui ele pega o snapshot do banco de dados? E eu já executei isso aqui faz tempo, né? Antes de inserir o segundo. Então ele ainda está com aquele snapshot. Então para ele esse um aqui existe. Eu podia até ter deletado ele. Se eu rodasse a mesma consulta eu ia trazer ele de novo. Porque eu estou vendo aquele snapshot daquele momento que eu executei essa função aqui. DDB passando a conexão. Então se eu executar isso aqui de novo, eu vou redefinir meu DB. E agora se eu executar a consulta, né, tem que trazer os dois. E trouxe os dois aqui embaixo. Ó. Pode ver que agora é um array com dois arrays dentro. Só que é ruim, né, manipular os dados com array assim. Por isso que esse keys é interessante. Vou copiar daqui de novo. Esse keys aqui na consulta ele é interessante porque ele vai trazer os dados num mapa, em outro formato. E aqui eu vou falar qual que é o nome desse cara para eu poder pôr no mapa. O nome desse, o nome desse. E aí, quando eu executo, ó, ele traz no mapinha. Então é um array
com o mapa, certo? Primeira posição do array é o mapinha com ID, título, gênero, release year e created edge. Isso porque eu coloquei aqui. Se eu pudesse colocar, por exemplo, move ID e executar, ele vem como move ID. Eu não sei se ele vem com assim, ó, vamos ver. Ah, também vem, ó, move title, move, vamos até deixar assim. Ó, beleza, ele trouxe com o namespace aqui. Então é assim que funciona a consulta, né? Eu li tudo, né, baseado nisso aqui, etc. Agora fica fácil de presumir como que eu quero buscar só por ID. Eu copiei esse ID aqui, né? E eu posso colocar aqui, certo? Na verdade não. Por quê? Eu preciso mandar isso aí para a query. Aí eu não lembro de cabeça como é que faz isso, mas vamos tentar aqui. Eu recebo in. O primeiro é sempre o DB. Eu acho que eu posso colocar esse sinal aqui se você não for usar. E depois eu falo assim, id in, que é o que está chegando, certo? E aqui eu vou colocar aqui id in. Eu acho que tem que pôr como interrogação. E aí eu posso mandar esse id aqui depois do DB. Né? Igual estava aqui. Vamos ver se funciona. Agora eu estou recebendo esse ID e estou utilizando ele no where aqui. Então ele vai trazer só, na hora que ele ler tudo, em vez de trazer todos os registros dos filmes, que nem estava trazendo antes, ele vai bater o primeiro, vai trazer só o ID e o resto vai ser encadeado com esse, né? Como aqui é a mesma entidade, ó, vai trazer só da mesma. Então vamos executar. Não funcionou. Vamos ver por quê. ID in. Ah, já sei o que eu estava errando. Eu estava mantendo o ID aqui, então tá tudo certo. Isso aqui, ó, se eu executar vai falhar, porque esse ID in, ele tem que estar aqui. Esse ID aqui não existe, ó. É isso que ele estava falando. Por isso que é bom prestar atenção no erro. Aí ele trouxe agora apenas do ID que eu estou buscando. Beleza? Então aqui a gente entendeu mais ou menos como é que faz uma consulta, como é que insere o dado, como é que atualiza o dado, né? A gente atualizou o Harry Potter 2 ali, só mandar o mesmo ID e dar um add que ele vai acabar atualizando, porque ele vai ver que é o mesmo ID, vai colocar false, o atual, e colocar novo, true. E por fim, a gente também viu que é possível consultar, né? Se eu não atualizar o DB com a versão nova, ele vai consultar naquele tempo anterior. E que mais? Vamos fazer um delete agora, para terminar. Então vamos voltar aqui pro artigo. Se a gente descer aqui, a gente vai ver um exemplo de retract. Então eu vou copiar esse retract aqui. E ele é muito parecido com o add. Só que ele usa o retract agora e não add, obviamente, né? E em vez de passar o ID do banco de dados, eu não tenho esse ID do banco de dados. Eu até poderia ter se eu fizesse essa consulta. Porém aqui tem uma maneira mais fácil. Eu posso passar outro array aqui dentro, que ele vai buscar o ID do banco com base no meu ID do MoveID. Então aqui tenho o MoveID, eu só vou copiar esse aqui, que eu quero deletar, que foi o segundo, né, os Jogos Mortais. Vou colar ele aqui, até posso definir ID aqui, talvez seja mais fácil. Vou definir ele aqui, para usar ele aqui embaixo, e eu vou remover tudo, beleza? Vamos executar ele. E ele removeu. Pode ver que o retorno dele é igualzinho, né? O de add, o de adicionar, mas ele vem com tudo false aqui no final, menos o primeiro, né? Porque o primeiro é a transação. Então eu tiro a transação como true, pego o ID dela aqui e coloco a transação que acabou removendo todos aqueles dados, né? E se eu fizer a consulta de novo, ele ainda vai trazer os Jogos Mortais, porque eu estou com o snapshot antigo. Então eu venho aqui, pego o snapshot novo, da linha 51, né? Estou fazendo aqui com shortcut, às vezes fica difícil de ver. E executo a consulta novamente e ele não retorna nada, beleza? Então aqui a gente entendeu como... vamos recapitular, né? O que a gente entendeu até agora. Primeiro de tudo a gente viu como funciona o Datomic, não como funciona exatamente, mas como que os dados são armazenados no Datomic, que são os Datons, né?
Ele tem uma estrutura ali pré-definida, a ID da entidade, a chave, que é o atributo, o valor e no final o ID da transação. Isso é true ou false, né? A gente até pode usar esse true ou false aí na consulta aqui, né? Se a gente quiser. Isso pode vir um pouco mais para frente também. Dado que a gente tem essa estrutura, como a gente insere os dados, então a gente insere aqui o Dayton, né? Eu quero inserir, falo qual que é o ID da entidade, ID temporário, né? Que lá dentro ele vai inserir no padrão dele. O atributo, o valor. Insiro esses dados, caso o dado já exista, né? Para aquele ID, né? Porque eu defini um esquema antes, que também está aqui em cima, que também é no mesmo formato de chave-valor, tudo no final é chave-valor. Se for o mesmo ID, ele vai atualizar. Se não for o mesmo ID, ele vai adicionar o upsearch. Depois a gente fez a consulta. Aqui a gente viu como é uma query Datomic, né? Então eu tenho find, eu tenho key, que eu não precisaria, né? Mas eu posso ter ele aqui para retornar um pouco mais bonita a nossa consulta. Eu tenho um in para caso eu queira enviar parâmetros no meu find, no meu select. Meu select, minha consulta. Eu tenho o where aqui para falar quais são os datums que eu preciso, né, baseado no que. Eu posso enviar, aqui eu envio tudo que vai no in, né. E como retrair dados, que é muito parecido com add, com add, como adicionar dados. Porém, eu vou passar aqui retract. No ID da base de dados, como a gente não costuma manipular esse ID, eu posso pedir para ele descobrir esse ID com base no MoveID. E eu vou falar qual que é o atributo que eu quero retrair. E aqui eu estou passando vários atributos, estou retraindo todos de uma vez. Mas percebe que eu consigo retrair só o ID, né, por exemplo. E o resto dos dados vão continuar existindo lá, né. Então, tem como você retrair a entidade por completa, né. A gente pode ver também coisas mais avançadas depois, mas isso aqui é o básico do Datomic para a gente entender como ele funciona, por que ele nunca perde dado, né, por que os dados sempre estão lá. Como a consulta é feita com base no snapshot, então tem outras funções aqui que a gente consegue pegar, ó, DB. A gente consegue pegar um as of, né? Então eu consigo passar a conexão, eu acho que é a conexão, é o DB, e passar um instant aqui, né? Para pegar exatamente numa posição da base de dados, né? A gente pode até fazer isso aqui, copiar aqui, por exemplo, esse instant aqui, ó. Foi uma transação. A gente pode colocar ele aqui. Vamos ver. Definir esse DB. Definir DB2, por exemplo. Eu acho que é a conexão que passa ali. Vamos testar, né? Ó, pelo visto não. Ele precisa de um DB. Vamos pegar aqui. Vamos pegar esse DB aqui, ó, as of. Ele pegou o DB2 e vamos pegar a consulta, né? Ó, ele não trouxe nada, né? Então eu peguei aqui qualquer data, né? Mas a gente pode brincar com a data aqui para tentar pegar uma linha do tempo exatamente, para a gente ver que ele vai enxergar exatamente naquele tempo, né? Então aí é onde a gente brinca com os true ou false, né? Na hora que eu pego um desse aqui, ele vai naquele tempo, quem que estava true naquele momento. E aí ele vai trazer os dados. Então tem várias formas aqui de você fazer consulta na linha do tempo do Datomic, né? O mais importante é você saber que nenhum dado vai ser perdido. Como você já deve estar se perguntando, sim, é possível você desativar essa funcionalidade. Se você quiser que os dados não sejam mantidos, porque às vezes tem uma tabela que é muito grande e você sabe que não precisa daqueles dados, você pode desativar isso, né? Para economizar um pouco de storage. Não faz tanto sentido, depende do seu caso, né? Se você está usando Datomic, provavelmente você não quer fazer isso. Mas, dependendo da tabela ou do domínio, pode ser que você não precise do dado. Beleza? Então, é isso. Vamos ver se tem alguma coisa que é mais no artigo. Não, né? Essa é a conclusão. Se você quiser pegar completo, como é que instala, aqui também tem explicando. Se você precisa saber um pouco mais como funciona a aplicação que eu fiz aqui, que está um pouquinho mais estruturada, você pode baixar no GitHub. E deixa no comentário se você quer que eu dou seguimento nesses vídeos de Datomic, para a gente ir para uns assuntos mais
complexo, né? Usando o Datomic Primes, que tem mais funcionalidade. E deixe aí nos comentários, beleza? Muito obrigado, valeu!